Por que Jesus de Nazaré foi crucificado? Por que ele fez reivindicações ultrajantes sobre si mesmo? Ele afirmou ser o único e verdadeiro Filho de Deus. Por que alguém levaria a sério essa afirmação? Bem, isso depende. Se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, então sua reivindicação, de ser o Filho único de Deus, carrega considerável peso. Por outro lado, se a ressurreição nunca aconteceu de fato, então Jesus pode ser facilmente descartado como apenas mais uma figura histórica interessante, mas trágica. Jesus ressuscitou dos mortos? Ao explorarmos essa questão, precisamos abordar mais duas perguntas. Quais são os fatos que exigem explicação, e qual explicação melhor explica esses fatos? Existem três fatos principais que precisam ser explicados: a descoberta do túmulo vazio de Jesus, as aparições de Jesus vivo após sua morte, e a crença dos discípulos de que Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos examinar cada um desses fatos. Fato número 1: a descoberta de que o túmulo de Jesus estava vazio é relatada em nada menos que 6 fontes independentes, e algumas dessas estão entre os materiais mais antigos encontrados no Novo Testamento. Isso é importante porque quando um evento é registrado por 2 ou mais fontes não relacionadas, a confiança dos historiadores de que o evento realmente aconteceu aumenta, e quanto mais cedo essas fontes forem datadas, maior será a confiança nelas. Além disso, os evangelhos indicam que foram mulheres que primeiro descobriram que o corpo de Jesus estava desaparecido. Isso provavelmente é histórico, porque naquela cultura, o testemunho de uma mulher era considerado quase sem valor. Uma lenda, ou fabricação posterior, teria homens fazendo essa descoberta. Nossa confiança no túmulo vazio é ainda maior pela resposta das autoridades judaicas. Quando ouviram o relatório de que o túmulo estava vazio, disseram que os seguidores de Jesus haviam roubado seu corpo, admitindo assim que o túmulo de Jesus estava de fato vazio. A maioria dos estudiosos, de longe, mantém firmemente a confiabilidade das declarações bíblicas sobre o túmulo vazio. Fato número 2: as aparições de Jesus vivo após sua morte. Em uma das primeiras cartas do Novo Testamento, Paulo fornece uma lista de testemunhas das aparições de ressurreição de Jesus. Ele apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. Finalmente, ele também me apareceu. Além disso, várias aparições de ressurreição de Jesus são independentemente confirmadas pelos relatos dos evangelhos. Com base apenas no testemunho de Paulo, praticamente todos os estudiosos históricos concordam que vários indivíduos e grupos experimentaram aparições de Jesus vivo após sua morte. Pode-se considerar, como historicamente certo, que Pedro e os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus, nas quais Jesus apareceu a eles como o Cristo ressuscitado. Fato número 3: a crença dos discípulos na ressurreição. Após a crucificação de Jesus, seus seguidores estavam devastados, desmoralizados e escondidos com medo por suas vidas. Como judeus, eles não tinham conceito de um Messias que seria executado por seus inimigos, muito menos voltar à vida. A única ressurreição em que os judeus acreditavam era um evento universal no dia do juízo após o fim do mundo, e não um evento individual dentro da história. Além disso, na lei judaica, a crucificação de Jesus, como criminoso, significava que ele estava literalmente sob a maldição de Deus. No entanto, de alguma forma, apesar de tudo isso, os discípulos, de repente e sinceramente, passaram a acreditar que Deus havia ressuscitado Jesus dos mortos. Eles estavam tão completamente convencidos que, quando ameaçados com a morte, nenhum deles recuou. Mesmo o fariseu Paulo, que perseguiu os cristãos, de repente se tornou um cristão, assim como o cético irmão mais novo de Jesus, Tiago. Algum tipo de experiência, poderosa e transformadora, é necessária para gerar o tipo de movimento que o cristianismo primitivo era. É por isso que, como historiador, não posso explicar o surgimento do cristianismo primitivo a menos que Jesus tenha ressuscitado, deixando um túmulo vazio para trás. Esses 3 fatos firmemente estabelecidos clamam por uma explicação adequada. Como você explica eles? Ao longo da história, várias explicações naturalistas foram oferecidas para explicar esses fatos: a hipótese da conspiração, a hipótese da morte aparente, a hipótese da alucinação, e assim por diante.
Todas essas foram quase universalmente rejeitadas pela erudição contemporânea. O simples fato é que não há uma explicação naturalista, plausível, para esses três fatos. A explicação dada pelos testemunhos originais é que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Se Deus existe, então essa explicação não pode ser descartada. Para um Deus capaz de criar todo o universo, a ressurreição seria brincadeira de criança. Um túmulo vazio, aparições de Jesus vivo após sua morte, e um grupo de seguidores desanimados, de repente transformados por uma nova crença radical em um Messias ressuscitado, esses são fatos históricos, estabelecidos independentemente. Como você os explica? Comente aqui.